Olá, tudo bem com você? Espero que tenha passado bem do último vídeo, que as bênçãos de Deus estejam recaindo sobre você, sobre sua família. É uma alegria estar aqui com você novamente e agradecendo a você por estar acompanhando os vídeos. Temos recebido aí alguns feedbacks de pessoas que realmente têm apreciado o conteúdo desses vídeos. Apreciado porque o livro O Grande Conflito é uma bênção e, mais uma vez, se você ainda não leu esse livro, você está perdendo muito. Esses vídeos foram gravados com o objetivo de te animar, te inspirar a ler esse livro, a meditar nele, porque ali estão descritas, como estamos vendo, as cenas finais da história desse mundo. E eu digo para você, em breve elas terão acontecimento. Que Deus lhe abençoe mais esse vídeo, que a palavra de Deus, ao chegar ao seu coração e os textos inspirados, possam trazer alegria para você e para a sua família. Vamos lá? Vídeo 38, o último convite divino. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 18, versos 1 e 4, dizem-nos o seguinte: Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares de seus flagelos. Esse texto de Apocalipse é um texto tremendo, onde nesses versos estão descritos o último convite a ser dado ao mundo. Nós sabemos ali que pela profecia em Apocalipse 14, são dadas as últimas 3 mensagens de advertência ao mundo. Essas 3 mensagens têm sido pregadas desde o ano de 1843, começando ali com Guilherme Miller, e elas têm se estendido através do movimento adventista do sétimo dia, sendo pregadas desde então. Entretanto, nesse verso é descrito um poder adicional que acompanhará essas 3 mensagens angélicas, falando ao mundo: olha, agora Deus realmente está voltando, vocês precisam sair daí de Babilônia para vocês não participarem dos seus pecados, não serem participantes dos seus flagelos. Portanto, a profecia prevê um novo Pentecostes, uma vez que esse anjo que desce do céu, ele tem grande autoridade e a terra toda se ilumina com a sua glória. É exatamente o que acontece aqui. Ellen White confirma isso nas páginas 611 e 612 do livro. Ela diz assim: esta obra será semelhante à do dia do Pentecoste. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Então, o que é previsto e predito nessa profecia, que Ellen White confirma através desse texto que nós lemos, é que no início do Evangelho, lá no Pentecoste, né, quando os discípulos estavam reunidos, foi dada ali para eles a chuva temporã. Essa chuva foi dada para que a semente do Evangelho pudesse germinar. E agora diz que a grande obra do Evangelho não vai terminar com menos poder. Você lembra o que aconteceu lá no Pentecoste, né? Como o livro de Atos ele relata de forma muito tremenda, né? Tudo o que aconteceu, os milagres e sinais que seguiam os apóstolos. Ellen White diz, e a profecia diz, e Ellen White confirma, que agora, nos dias finais, será dada uma porção especial do Espírito Santo que irá iluminar toda a terra para que então o mundo seja advertido. Queridos, advertido do quê? Advertido do quê? Qual é a grande questão, qual é a grande discórdia, vamos dizer assim, ou controvérsia, melhor dizendo, entre as igrejas cristãs hoje? A questão em torno da obrigatoriedade ou não da guarda dos mandamentos, em especial do 4º mandamento. Se você for em qualquer igreja cristã e você perguntar: precisamos guardar os mandamentos? Uns vão dizer sim, outros vão dizer não. Os que vão dizer sim menos o 4º. Os que vão dizer não porque estamos no tempo de graça. Vivemos na era da graça. O que é uma tremenda verdade, estamos na era da graça, mas desde que Deus previu o evangelho para Adão em Gênesis capítulo 3, verso 15. Ali começou o tempo da graça. Deus prometeu um Salvador.
e Deus prometendo o Salvador, já estava sendo dada graça ao mundo. Então não estamos vivendo no tempo da graça apenas agora no tempo do fim, estamos vivendo no tempo da graça desde que Deus prometeu enviar o seu Filho. Agora a questão hoje se dá em torno da guarda do quarto mandamento. Então, chega-se à conclusão de que a crise final se dará em torno desse ponto específico, a guarda do quarto mandamento. Hoje, eu confesso para vocês que é até difícil a gente imaginar isso. Difícil imaginar que será imposto um dia de guarda, será obrigatório um dia de descanso, porque hoje tudo gira em torno, e é o que você ouve hoje, noticiários e tudo, a questão da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de crença. As pessoas têm que ser livres para poder fazer o que quiserem. E realmente Deus nos deu a liberdade, e é por isso que nós enfatizamos tanto esse ponto, a importância da liberdade de consciência. Nós brigamos, lutamos por isso, mas a profecia prevê que ocorrerá uma luta em torno da liberdade. As pessoas terão que decidir ou aceitar os ditames do poder dominante ou terão que se submeter às sanções. Isso tem que ver com retirada da nossa liberdade. Mas o ponto é que isso vai acontecer. Ellen White diz isso na página 615. Ela diz assim, olha, o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Ninguém tem dúvida de que não deve se adulterar, não deve matar, não deve dizer adorar falsos deuses, etc. Mas a questão do sábado é o ponto controvertido. E ela continua dizendo que terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Nós tivemos uma leve, momentânea, eu posso dizer, talvez, um leve, momentâneo exemplo do que acontecerá agora nessa pandemia, onde a nossa liberdade também está sendo tirada, paulatinamente, mas está. Você não pode sair à rua do jeito que você quer, você não pode frequentar determinados locais se você não tiver tomado vacina, etc, etc. Eu não vou entrar nessa polêmica no vídeo, mas a nossa liberdade está sendo tirada aos poucos. Haverá uma clara distinção entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus, todos os mandamentos, e aqueles que não guardam os mandamentos. É bem verdade que isso só será verdade, ou seja, a imposição da marca da besta só ocorrerá quando o mundo todo estiver sido esclarecido acerca desse assunto. Por isso que o texto bíblico prevê um poder sendo derramado sobre os filhos de Deus para que eles possam iluminar o mundo com essa verdade. Qual a verdade? A verdade de presente, a verdade de que Cristo é o Salvador e somente Ele, e que a obediência aos seus mandamentos é ainda importante e relevante, inclusive o quarto. Agora, quando, e a Ellen White vai dizer assim na página 604, mas esclarecido assim o assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana, recebe o sinal da besta. Aceita o sinal de submissão ao poder a que se prefere obedecer em vez de Deus. Portanto, assim que o assunto for esclarecido e as pessoas tiverem que tomar uma decisão, olha, não é a guarda do domingo, é a guarda do sábado. Isso ficar claro, as pessoas puderem tomar uma decisão inteligente em torno desse ponto, aquele que pisar a lei de Deus estará recebendo a marca da besta. Aqui é o ponto. Enquanto o selo de Deus estará sendo infligido, colocado sobre o povo de Deus, assim como prevê Apocalipse capítulo 7, a marca da besta, conforme prevê Apocalipse 13, estará sendo imposta sobre os demais. Esta mensagem, a última mensagem, será dada com poder. Veja esse texto. O Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Ellen White não diz que não é importante estudar, ela não diz que não é importante estudar em instituições de ensino, ser um pastor, etc. Ela diz que, diferentemente disso, não é isso que vai fazer a diferença no tempo do fim. O que vai fazer a diferença no tempo do fim, para sermos usados como instrumentos, é que nós nos consagremos a Deus, que sejamos humildes e qualificados pela imposição, pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, porque eu não estudei numa instituição de ensino para ser pastor.
Então, eu não preciso me colocar fora dessa obra. Nem eu, nem você somos humildes, somos servos de Deus. Então, podemos esperar que o Espírito Santo será derramado sobre nós para concluirmos essa obra. A perseguição será retomada, infelizmente. Como eu disse, isso parece ser improvável hoje, mas é isso que a profecia prevê. Ellen White diz assim, a página 608. Ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o Espírito Santo for removido das pessoas, as pessoas que não quiserem se submeter à vontade de Deus, Deus não vai obrigá-las a isso. Então o Espírito Santo será retirado dessas pessoas. Quando isso acontecer, Ellen White diz que o Espírito Santo é que tem poder de reprimir as ações das pessoas. Elas ficarão sob o governo de Satanás. E aí, queridos, coisas estranhas e tremendas irão acontecer. Mas ela ainda diz também que ninguém pode servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Colocar-se ao lado de Deus automaticamente é se posicionar ao lado do inimigo. E quando nos posicionamos ao lado do inimigo, é óbvio que ele ficará enfurecido com isso. Mas nós não precisamos temer, porque ela diz também o seguinte: a oposição dos inimigos da verdade será restringida, a fim de que a mensagem do terceiro anjo possa efetuar a sua obra. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Que linda esta mensagem, que linda esta promessa de que, ainda que o espírito maligno esteja atuando nas pessoas, coisas estranhas nós estejamos vendo, a palavra do Senhor diz que Deus irá restringir essa obra do inimigo. Para quê? Para que a mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem, as 3 mensagens angélicas sendo pregadas com poder em Apocalipse 18, sejam levadas para efetuar a sua obra. E ela diz que operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão os crentes, queridos. Não devemos temer. Não devemos temer por hoje. Sabemos que a perseguição virá. Porque sim, ela virá, mas ela será restringida pelo poder de Deus para que nós, os crentes, os fiéis, os humildes, aqueles que estão se consagrando a Deus, possam pregar a mensagem ao mundo que está perecendo para que o nosso Salvador possa voltar. Louvado seja o nome do Senhor por essa promessa. Hoje não precisamos temer, precisamos nos posicionar. É isso que precisamos fazer, nos posicionar ao lado de Deus, queridos. Eu não sei você, mas eu gostaria muito de poder participar dessa obra da conclusão do Evangelho a este mundo. Eu tenho orado a Deus sinceramente, e eu peço que você ore assim também. Eu tenho orado a Deus e pedido, Senhor, por favor, me dê uma parte a desempenhar. Me dê, por favor, uma parte a desempenhar nesse trabalho da pregação do Evangelho, Senhor. Eu quero participar disso, não para fazer milagres, não para fazer maravilhas, não para curar os doentes, não é para isso, mas para que o Senhor possa voltar logo. Por favor, Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Essa deve ser a nossa oração diariamente. Senhor, me dá uma parte a desempenhar nessa obra. E tenho certeza, queridos, que se assim fizermos, Deus ouvirá os nossos clamores. Que Deus te abençoe, que essa seja a sua oração, o seu desejo, participar da obra da pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.